Aproveitando que a gente está falando de gasto público e também dessas contas, eu quero trazer um pouquinho do Copom e de taxa básica de juros, né? O Banco Central, por meio do Comitê Monetário, decidiu reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual. Vamos colocar aqui no nosso telão, então, uma linha do tempo dessa taxa Selic ou dessa taxa básica de juros. Quase que eu fiz um trava-língua aqui, dessa taxa básica de juros, para que vocês entendam como estava, né? Lá em fevereiro de 2023, com muitas críticas do governo, essa taxa básica ficou em 13,75%. Ela se manteve de fevereiro até junho, em 13,75%. Vocês se lembram o tanto que o governo federal esperneou nessa época com o Banco Central, porque depois de várias avaliações ele ainda mantinha essa taxa acima de 13%. Caiu para 13,25% lá entre agosto, depois foi para 12,75% e aí ela veio nessa decrescente, né? 12,25 lá em novembro, passou para 11,75, aí o Banco Central fez mais uma reunião e falou, não, dá para reduzir para 11,25 e agora sai da casa dos 11 e volta para 10,75. Por que eu falo volta? É a menor taxa dos últimos 2 anos, porque ela estava assim lá em março de 2022. Então, ela volta para esse patamar lá de março de 2022 e ela só não é menor do que em fevereiro de 2022, que estava em pouco mais de 9%, mas chega a 10,75%. Alangani, eu queria que você explicasse para a nossa audiência que leitura a gente pode fazer das decisões do Banco Central de lá para cá, se você considera uma decisão acertada e de que maneira isso reflete para a nossa economia hoje. Olha, é uma decisão acertada à medida que a inflação também começou a arrefecer. Lembra que as previsões de inflação, elas estavam em 5% e agora as previsões estão na casa de 3,8%, convergindo para a meta. No ano passado, a inflação também fecha abaixo do esperado, né? Também se falava em 5% e fecha em 4,6%. Então, as expectativas inflacionárias também estão mais ancoradas e isso decorre do bom trabalho do Banco Central, que reduziu a taxa de juros de maneira adequada, não aceitando as pressões políticas, as pressões de diversos setores. Com isso, conseguiu controlar a inflação. No seu comunicado, o Banco Central ele já contrata, Evandro, mais uma queda da taxa de juros para a próxima reunião, chegando a 10,25%, mas ele, nesse comunicado, a percepção que eu tive ao ler é que ele já está preparando o terreno, ele fala em aumento de incerteza, ele muda um pouco a linguagem para, na próxima reunião, começar uma redução de 0,25 pontos percentuais, provavelmente chegando em 9 no final do ano. Então, provavelmente, na próxima reunião, na próxima decisão, vai ter muito barulho, vai começar a chiadeira do governo, porque ele vai começar a diminuir o ritmo. É verdade. Fala, Dávila. Não, eu acho que esse gráfico é ótimo, mas falta uma outra variável muito importante para o nosso ouvinte entender melhor. Vamos lá, Luiz Felipe Dávila agora reclamando a nossa ouvidoria aqui do 3 em 1. Não, mas é importante, é a variável da inflação. Porque a meta, a obrigação do Banco Central é manter a meta da inflação. Então, para você entender por que a política de juros está acontecendo isso, você precisa entender o que aconteceu com a inflação. Então, o Banco Central ali, como o Alangani falou, estava em torno de 5%. Então, o que o Banco Central falou? Qual que era a pressão política? A inflação vai cair. Ele falou, não, vamos esperar cair para reduzir a taxa de juros. E foi o que aconteceu. Quando a inflação realmente cedeu, o juro começou a cair. Então, é importante, porque isso mostra se o Banco Central está cumprindo ou não o seu mandato. O mandato do Banco Central é manter a inflação na meta. Então, ver como está a inflação versus a taxa de juro é fundamental para as pessoas compreenderem qual é o papel da instituição, que vem sendo cumprido rigorosamente, e o nosso Banco Central acabou de ganhar o prêmio do melhor Banco Central do mundo. E aí, Piperno, o melhor Banco Central do mundo tomou boas decisões ao longo desses últimos meses? Claro que é óbvio que isso tem a ver com a curva da inflação, mas aí a gente então começa a divergir. Porque, veja... Tem até 52 lá para você, hein? Para a gente fazer mais um breve. Vamos lá.
Quando começou esse ciclo de alta aí, que chegando a 13,75, qual era mais ou menos a inflação aí? A inflação acumulada em 12 meses? Isso, inflação. Tá falando próximo de 5. Perfeitamente. Então, qual foi o grande fator para elevar essa inflação à época? Eu vejo inflação de serviços. Naquele momento, inflação principalmente de combustíveis. E a combustível, mas exatamente. inflação de serviços. Eita, tá rolando um quiz aqui agora. Mas aí que tá o negócio, porque naquele tempo havia, inclusive, uma crítica ao governo Bolsonaro, porque a inflação, né, tinha saído do controle e tal, chegou em um dado momento a ficar até acima de 5 e tudo mais, aí o Banco Central iniciou o ciclo de alta nas taxas de juros. Ora, naquele momento, se fosse só a inflação de serviços, nós poderíamos, então, atribuir aquela inflação a causas endógenas, né? Causas geradas aqui internamente. Mas não foi o que aconteceu. Foi uma inflação também estimulada por conta da crise internacional e do aumento dos preços das commodities, um fator, uma variável incontrolável para o Banco Central. Não é culpa dele e não é mérito dele, por exemplo, fazer com que suba ou desça o preço da gasolina. Não dependia dele. Então, a grande divergência de muita gente em relação às taxas básicas de juros adotadas pelo Banco Central tem a ver com isso. Não só depende de, por exemplo, taxas de serviços. Você tem um fator externo incontrolável para o Banco Central. E, Perno, você tem razão nessa parte da inflação, mas se a gente tirar essa parte da inflação, a inflação de serviços, ela ficou elevada. Aí ela começou a desacelerar pelo trabalho do Banco Central. Então, uma parte por conta do trabalho do Banco Central, uma outra parte porque as commodities desaceleraram, felizmente.